Na página 29, vocês criaram um final para essa história, né? Depois eu mostrei como que era o final dessa história que o Laerte fez, né? Eu mostrei como que era o verdadeiro final dessa história. Agora, lá na página 30, fala assim: agora conte essa história do seu jeito, escolha um final, o seu ou do autor. Vocês irão contar essa história escrevendo frase por frase de cada quadrinho, tá? Vocês vão criar uma frase para cada quadrinho desse, formando uma história. Você pode decidir fazer ou com o seu final da sua história ou com o final da história do Laerte, aquela que eu contei, tá? Daí fica livre. Lembre-se de criar um título bacana. Então aí já tá escrito Suriá, a garota do circo. Daí eu não continuei. Daí vocês criarão. Lembrando que um título tem que ser centralizado no meio da linha. Então, por exemplo, aqui é uma sugestão. Eu fiz o meu, tá? Eu criei o título da minha história, O Pote Encantado. Isso vai depender da história que você fez, que você terminou, do autor. Que título que ficaria mais legal aí, que daria certo para colocar aí nesse título? Então, eu coloquei já o meu. Cada um vai colocar o seu. Na linha de baixo, bem no meio da linha. E depois, vocês farão o texto, fazendo uma frase para cada quadrinho aí da história. Lembrando que, por exemplo, ó, deixa eu voltar lá na minha imagem. O primeiro tem a Suriá com um pote. Então, eu poderia fazer: Suriá chega com um pote encantado e pede para Flip, seu tio, abrir. E ele diz que sim. Então, eu vou contar essa primeira história, esse primeiro quadrinho. Cada quadrinho que eu for contar, eu vou dar parágrafo. Eu vou dar o espaço de um dedinho encostado na margem para começar a frase. Sempre começando com a letra maiúscula a frase para eu contar. Terminou de contar o primeiro quadrinho, ponto final, linha de baixo, parágrafo, espacinho de um dedo de novo para começar o segundo quadrinho. Então, daí eu vou voltar lá no segundo quadrinho, vou observar o que aconteceu. Então, Flip tenta de todos os jeitos de abrir o pote, mas não consegue, ele se retorce todo e nada. Então, aí eu vou contando o meu parágrafo. Não precisa ser necessariamente uma frase para cada quadrinho, mas precisa explicar toda essa história, tá? Em parágrafos diferentes. Quando eu for mudar o assunto de uma imagem, eu mudo o parágrafo também. Eu começo uma frase nova, tá? Bom, classe, voltem toda vez para a história, né? Para o desenho, para observar o desenho, para escrever as frases. Para cada imagem, dê um parágrafo sempre, tá? Para cada história em quadrinhos, procurem dar os parágrafos e usem sempre as pontuações necessárias, tá? Ponto final, usem também letra maiúscula, acentuação das palavras. Caprichem no texto para quando uma pessoa for ler o seu texto, que ela possa entender o que você escreveu, tá? Então, caprichem nos detalhes, escrevam bastante coisa, observem todos os detalhes aqui das imagens para vocês também depois poderem escrever. E é isso. Agora, daqui a pouco eu vou dar um tempo para vocês escreverem e já eu explico sobre a ficha.